Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler por enquanto do versículo 14 em diante. Depois nós vamos voltar um pouquinho. Marcos, capítulo 7, versículo 14 em diante. Gui, como é que está o som aí? Tá bom? Tá baixo? Qualquer coisa pode ser o abacate que está fazendo efeito. Hoje vamos colher abacate e o Gui soltou o abacate lá de cima. E o abacate bateu na árvore e mudou de rumo. Eu estou lá esperando o abacate. E o abacate veio na minha cabeça. E aí o Mailton disse, o Aguinaldo falou que ia fazer isso. E aí depois Alexandre chega lá e fala, o Aguinaldo falou que ia fazer isso. Então, diante de duas testemunhas, vem, abre a Bíblia. Marcos, capítulo 7. Obrigado, Gui. Versículo 14 em diante. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é, que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém? A gente costuma dizer que ver um texto sem o contexto é criar um pretexto. Vou repetir essa frase. Um texto fora do contexto é criar um pretexto. Então, sempre que a gente vê um texto, é sempre bom a gente ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, para pegar como é que entrou aquele assunto. E é interessante que esta passagem começa ali no versículo 1 do capítulo 7. Os discípulos, aliás, os fariseus, versículo 1 aí do capítulo 7, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. E quando eles vinham e cercavam Jesus, Jesus já sabia, lá vem pedrada, lá vem uma crítica, lá vem uma tentativa de achar alguma coisa para me condenar. E por que eles foram até Jesus e cercaram Jesus?
Versículo 2 diz: eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Comentamos isso semana passada, que não é que os discípulos de Jesus eram sujos. Os mais antigos vão lembrar do Sugismundo, que não tomava banho, ele andava aqueles mosquitinhos voando em cima da cabeça dele. Não é que os discípulos, não é do seu tempo, Jaqueline, você está fazendo essa cara aí. É bem antes, é do meu tempo. Era o Sugismundo, era para dizer que tinha que tomar banho, tinha que se limpar. Não é que os discípulos eram porcos, mas é que para os fariseus, eles tinham o hábito de lavar as camas, lavar os copos, lavar as mãos. Isso está ali no versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, note, não é observando a palavra de Deus, é observando a tradição dos anciãos. Os anciãos eram os mais velhos. Então, se um ancião dizia tem que fazer assim, eles seguiam aquela tradição e começavam a fazer daquele jeito. Então, os judeus e os fariseus seguiam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. O lavar as mãos, eu comentei semana passada, que eram umas gotinhas no pulso. Não é como a gente ensina hoje. Às vezes, antes de almoçar, eu falo para o Dudu, vamos lavar a mão. Aí fala, agora você vai que nem médico, com a mão para cima, molhada. Os médicos, antes da cirurgia, eles lavam as mãos e saem com as mãos assim para cima para não pegar em nada. O problema é que não adianta, você fala, não pega em nada. Quando você olha para ele, ele já está com um brinquedo de novo na mão. Você fala, mas você já não lavou a mão, você está com um brinquedo outra vez na mão. Ou ele lava a mão e resolve ir engatinhando até a cozinha. Aí tem que falar, volta lá e lava a mão outra vez. Não, os discípulos colocavam umas gotinhas no pulso, pronto, lavei as mãos. Lavei as mãos. Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Receberam de quem? Da tradição dos anciãos. Como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Tudo eram gotinhas. E colocando as gotinhas, aquilo ficava puro. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos? Por quê? Mas comem com as mãos impuras. Então, essa discussão é por causa da questão de lavar as mãos. E Jesus começa a tratar sobre algo que ainda vale para hoje. É a questão de uma espiritualidade de aparência. Que as outras pessoas me vejam e digam, o Daniel é espiritual. Então eu tenho que me vestir assim, me vestir assado, cortar o cabelo de um jeito, não posso usar determinada cor. Lá em Recife, tinha um vizinho que a gente estava sempre convidando para vir para a igreja. A esposa veio primeiro, uma senhorinha, tinha sido, para você ter ideia da idade dela, ela tinha sido atriz no tempo do cinema mudo. Ela era atriz importante do cinema mudo. E o marido tinha sido só uma pessoa que apareceu no filme. Então ela era a importante. Então ela era toda cheia de importância, mas o marido ele só tinha sido assim um papelzinho de nada no filme. Mas ela veio primeiro para a igreja, se converteu a mulher. Começou a vir para a igreja e a gente chamava o marido. Um dia à tarde, de repente, eu estou ali preparando para o culto e ele entra pelo portão. Eu fiquei feliz, falei, hoje ele veio à igreja. E eu disse para a esposa, olha quem está entrando ali. E ela levantou rápida e foi lá para fora, falou algumas coisas para ele, ele virou as costas e foi embora.
E ela chegou e disse: eu já falei para ele não vir com camisa encarnada para a igreja. Encarnada é vermelha, né? Porque na cabeça dela o vermelho era a cor do diabo. Então não podia vir para a igreja de vermelho, viu, Paula? Não podia. E a gente teve que explicar para a dona Mazile: não, dona Mazile, não tem isso, tal. O homem nunca mais veio para a igreja. Nunca mais. Por causa de uma regra, de uma tradição que aquela senhora recebeu da família dela. Aqui a questão era: por que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição dos anciãos? E a razão é simples, porque Jesus foi conversando com eles, dizendo: isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de homem, isso aqui não está na palavra, isso aqui, o Velho Testamento diz tal coisa. Então, a tradição era um problema. E aí Jesus, no versículo 6, ele responde para aqueles homens algo muito interessante. Ele diz: bem profetizou Isaías, o profeta lá do Velho Testamento, a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías já estava falando sobre pessoas que só honravam a Deus com a boca, falavam coisas bonitas para Deus, mas lá no coração havia muita coisa errada. E a palavra usada aqui para nós no português é hipócritas, que era do teatro, que as pessoas trocavam as máscaras. Mas nós somos chamados não para viver de máscara. Nós precisamos viver uma espiritualidade que não é do lado de fora. Naquela época, os fariseus e os judeus, eles viviam muito da aparência. As pessoas tinham que olhar para eles e dizer: lá vai um homem santo, uma mulher santa. As roupas dos judeus tinham, por exemplo, uma franja embaixo. Alguns alongavam a franja, porque a franja tinha um significado de espiritualidade. É como se fosse hoje alguém e dissesse: por que os crentes da sua igreja fazem tal coisa? Por que as crentes da sua igreja usam calça comprida? Por que as crentes da sua igreja cortam o cabelo? Por que os crentes da sua igreja não usam terno e gravata? No tempo de Jesus, Jesus nunca usou um terno e uma gravata. Aliás, Jesus usou um saião. Se a gente for voltar para o padrão bíblico, a gente teria que usar roupa igual os daquela época, que era um vestidão comprido. E a única diferença entre a roupa dos homens e das mulheres era a cor da roupa. Era a cor. Das mulheres tinha determinadas cores que elas usavam, dos homens era mais assim, uma cor mais simples. Não tinha calça comprida. A calça foi invenção de um francês que quis chamar atenção para seu formato, porque ele tinha um agir meio diferente, então ele queria uma roupa que delineasse seu formato, e ele não queria usar saia, então inventaram a calça para ele. E aí todo mundo percebeu que era melhor para andar a cavalo, e daí para frente virou roupa de homem. Mas a gente sabe que não é assim. Mas é como se hoje cercassem Jesus para dizer: por que as mulheres na sua igreja usam batom? Por que os homens da sua igreja pintam o cabelo? Por que os homens da sua igreja usam barba? Em Recife, eu já comentei com vocês, o homem da padaria me criticava por usar barba, mas ele usava bigode. Um bigode podia. Na igreja dele, bigode era... mas barba não podia. É interessante que uma dessas igrejas começou em 1810. 1910. Era 1910 quando começaram. E começaram no Brasil.
Será que antes dessa igreja não havia salvação? Deus ficou esperando até 1910, agora sim vai ter salvação lá no Brasil, porque começou uma igreja que vai fazer tudo desse jeito. Mas cercaram Jesus para perguntar por que seus discípulos não lavam as mãos. Há uma frase conhecida que é: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Porque o pão bolorento, às vezes você olha, o pão está bonito, você diz, vou comer uma fatia de pão, aí você corta o pão e dentro tem bolor. Às vezes as pessoas estão com uma vida que por fora parece bonita, mas por dentro é um pão bolorento. Jesus, numa das passagens, ele compara esse povo com sepulcro caiado. Caiação é passar tinta branca de cal na parede. Ainda bem que não tem mais aquela tinta de cal, né? A gente tinha que comprar o cal, misturar com água, às vezes colocava umas gotinhas lá de alguma coisa para ficar coloridinho. Jesus disse que aquelas pessoas que tinham uma espiritualidade de aparência eram sepulcros caiados. Por fora um túmulo bonito, mas dentro você sabe o que tem dentro de um túmulo. Primeira vez que eu vi um cemitério só gramado, eu era garoto e eu vi aquilo, eu falei, que diferença, porque quando eu tinha que ir no cemitério das saudades, eu ficava preocupado, porque vi umas coisas grandes, uns com anjo, uns com a figura de uma criança, outros com uma figura de uma pessoa, uns bonitos, outros com umas coisas douradas e uns caindo ao pedaço. E, geralmente no dia de finados, alguns vão no cemitério com uma lata um balde de tinta, porque eles sabem que tem gente que só vai visitar no dia de finados. E aí eles oferecem pintar o túmulo. E a pessoa paga, e eles pintam com uma tintinha bem assim, bem fajuta, que na primeira garoa vai sair. Mas eles sabem que a pessoa que está pagando só vai voltar quando? No ano que vem. Então vai dizer, não, é que faz tempo que foi pintado, né? Por isso que perdeu a tinta. Mas Jesus fala que aqueles homens que tinham uma aparência de pureza era apenas algo externo, apenas aparência. Eu ri muito essa semana, não lembro quem foi que colocou, uma senhorinha dizendo, hoje o pessoal aí do grupo, maneira um pouco nos filtros, a Dani viu, né? Maneira um pouco nos filtros, que o povo está postando umas fotos que se vocês desaparecerem e a gente postar as fotos, ninguém te acha, né? Às vezes a pessoa tem ali 50 anos e posta umas fotos que parece que tem 20. Então, se desaparecer e o povo começar a dizer, essa pessoa sumiu, não vão te achar nunca. Então, ela estava dizendo, cuidado com as aparências. Hoje há muita gente preocupada com a aparência. Eu me lembro a primeira vez que alguém me criticou, eu publiquei no Facebook e você não curtiu. E eu falei, precisava curtir? É sim, tem que curtir. Eu falei, mas era daqui da igreja, pôs uma coisa no Facebook e reclamou que não curti. Há muita gente que posta foto delas mesmas e dependendo do número de curtidas, às vezes ela paga e põe mais um pouco de filtro e publica de novo. Jesus estava dizendo, cuidado com essa espiritualidade de regrinhas. Cuidado. Olha ali versículo 8. Vocês, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Quem que é mais importante, Deus ou os homens? Deus. Só que eles estavam rejeitando o mandamento de Deus para seguir a tradição de homens. E disse ainda, versículo 9, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Tradição é algo que um dia um homem disse, é assim. E dali para frente as pessoas começam a seguir porque fulano de tal disse que é assim. O rabino tal disse que é assim, o líder tal disse que é assado.
E Jesus está dizendo: vocês rejeitam o mandamento de Deus, que é perfeito, para seguir tradição de homens. E aí Jesus dá um exemplo, versículo 10. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. Esse é um dos mandamentos. Honre seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. O que é a corbã? A pessoa às vezes tinha seus bens e ela podia dedicar tudo que eu tenha para Deus. É de Deus. O problema é que essas pessoas que faziam isso, elas ainda tinham o pai e a mãe vivos, ou o pai ou a mãe, só que não tinha aposentadoria. Então os pais, quando chegavam a uma certa idade, que já não conseguiam mais trabalhar, eram os filhos que cuidavam deles. Mas quando alguém dizia: o que eu tenho é corbã, eu consagrei para Deus, então não posso usar com os meus pais. Mas ele podia comprar camelo zero, podia comprar uma casa no deserto, uma casa no vale, mas o dinheiro dele era consagrado para Deus. Mas usar com os pais e dizer: ô papai, não posso, eu já consagrei para Deus. Isso era tradição de homens. Era um jeito de pegar o mandamento, honra pai e mãe, e dar um jeitinho, que não era brasileiro, mas dá um jeitinho de dizer: bom, se eu consagrar para Deus, eu não vou ter que ajudar meu pai, nem minha mãe. Porque quando eu morrer, o que eu tenho é de Deus. Mas enquanto eu não morrer, eu estou usando. Jesus critica aqueles homens. Jesus mostra que a religiosidade deles era algo de fora. Muitos estavam ainda debaixo da lei, agindo dentro de várias regras. Quando você era criança e tinha uma faca em cima da mesa, o que sua mãe dizia? O que a Edna dizia para você? Não mexe na faca. Mas aí o Pedro cresceu e agora ele pega a faca e ele faz o churrasco dele. E a Edna não fala nada, porque aquilo era uma lei, porque ele era pequeno. Se ele pegasse a faca pequenininho, sem coordenação motora, sem entender o perigo, ele iria se machucar. Da mesma forma, a lei, ela veio como aio. Aio, no nosso linguajar, é o tutor. Ontem, pastora Lúcia e eu plantamos uma erva baleeira lá em casa, e a hora que plantamos, logo veio a Joy, curiosa, com o rabão lá, balançando. Aquela planta novinha, a gente tentando ver se ela se cria, e a cachorra do nosso lado abanando o rabo, batendo o rabo. Aí eu falei: vou ter que pôr um tutor. Fui lá na oficina de marcenaria, peguei uma varinha, espetei do lado, a hora que ela bateu o rabo, ela vai bater no tutor. A lei do Velho Testamento era um tutor para nos conduzir, para conduzir o povo antes de Jesus chegar. Daqui a algum tempo, aquela varetinha que eu pus na erva baleeira não vai servir para mais nada, porque o tronco da árvore, se ela vingar, vai ser tão forte que vai ser a árvore que vai proteger a madeirinha. O Velho Testamento é sombra do Novo, sombra do Novo. As leis eram preparativos,
Mas Jesus chegou e os judeus da liderança, os fariseus, eles ainda estavam pensando na lei e pensando na tradição dos anciãos. Minha mãe, quando casou, foi preparar um peixinho para o almoço dela e meu pai. Aí ela pegou o peixe com a mão, pôs em cima da pia e passou a faca no peixe, segurando com os dedos por baixo. E aí cortou, se machucou. E meu pai, para tentar melhorar o ambiente, disse: eu já falei para você não brincar com faca. Piorou a coisa. Aí que ela berrou mais, né? Porque ela se sentiu como criança. Porque quando criança que os papais diziam: não mexe em faca. Mas ele estava só tentando ser simpático, né? Mas ele aprendeu que não funcionava. Mas algumas coisas que as pessoas ainda hoje estão dizendo tem que fazer assim porque está no mandamento, está na lei, era preparativo para o tempo da graça. Hoje nós estamos no tempo não da lei, mas da graça. É o tempo da graça hoje. Jesus veio, não precisamos mais sacrificar um cordeirinho, como mencionamos hoje de manhã. Todo ano, quando o homem ia ao templo, porque o templo era longe, sacrifício de perdão era só lá dentro do templo, todo ano o homem tinha que pegar no seu aprisco um cordeirinho tinha a idade certa, tinha que ser perfeito, tinha que ser sem defeito, tinha vários detalhes. Não podia pegar aquele que caiu no buraco e estava com a patinha quebrada. Não podia pegar aquele que o morcego deu uma mordida e estava machucado. Tinha que pegar um perfeito e levar, cuidar dele por uns dias. Imagina Dudu e Laura com um cordeirinho dentro de casa por uns dias, brincando. Imagina Mel com um cordeirinho dentro de casa por uns dias, dando água, dando comida, para depois pegar aquele cordeirinho, aí a Ágata ter que levar até o templo, para o papai pôr a mão no cordeirinho e o sacerdote sacrificar pelo perdão dos pecados da família. Aquilo era para as pessoas pensarem: o melhor é eu não pecar, porque senão um cordeirinho vai morrer no meu lugar. Mas aí virou: não, tudo bem, eu peco, depois eu compro lá um cordeirinho, não preciso nem levar, estão vendendo lá no templo, eu compro lá, minhas crianças não vão nem pegar amor, eu compro qualquer um lá na hora. Se eu não tiver dinheiro eu compro umas rolinhas, se ele não aceitar meu dinheiro, tem a casa de câmbio dentro do templo. Eles estavam vivendo dentro da lei, mas Jesus estava dizendo: essas coisas já passaram, essas tradições dos homens já não servem mais. E aí olha o que Jesus diz, versículo 14. Aliás, no 13, Jesus diz que eles estavam invalidando, ou seja, tornando sem valor a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passam de seu pai, passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Estavam invalidando a palavra de Deus para seguir a tradição dos homens. Quando comecei a trabalhar no escritório da igreja, e aí tinha um cheque dólar lá que eu precisava mandar não sei para quem, eu cruzei ele. Depois eu soube que o cheque americano, quando você faz 2 riscos assim, ele já não vale mais nada. Não é que nem a gente usava antigamente, que a gente cruzava, ele só podia depositar, não podia sacar no caixa. Eu invalidei um cheque do escritório, porque eu achava que assim, se alguém pegar cheque não podia usar, tinha que depositar. Eu invalidei o cheque. Aquele povo estava invalidando a palavra de Deus para seguir a tradição dos homens. E uma das coisas era essa, de lavar as mãos, para estar com a mão pura, porque senão iriam comer em impureza, iriam se tornar impuros. Ou determinados alimentos, se comessem, ficariam impuros.
Aí Jesus chama você e eu, versículo 14, que lembra, os fariseus estavam do lado. É como se Jesus deixasse os fariseus de lado um pouco e aproveitasse aquele assunto para explicar para todos. E ele convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, se fosse hoje, Jesus diria: os entendedores entenderão. Essa semana eu vi um desenho que o pastor Paulo Neto pôs no status dele. Estava escrito embaixo: entendedores entenderão. Era como se fosse uma sala cirúrgica com várias fitas cassetes. Os novos não sabem o que é isso, é como a gente ouvia a música antes, fita cassete. E tinha assim uma fita cassete na maca, com cara assim de que estava desmaiado ou quase morrendo, e um monte de fitinha assim no chão espalhado. E aí o que era a fita cassete, médico com a mão esticada para atendente dizendo: caneta, caneta. E aí eu ri embaixo e o pastor Paulo me respondeu de volta: e só a bique funcionava. Só a bique era do tamanho certinho, que você colocava na fita cassete, ficava enrolando de volta até aquela fita que tinha enganchado dentro do seu toca-fitas, e você tinha que enrolar tudo. E a frase embaixo era: entendedores entenderão. Os mais novos viram aquilo e sei lá o que é isso. Mas nós que vivemos naquela época, às vezes era uma fita emprestada. Você colocava no seu toca-fitas aquele negócio, fazia... E aí você tinha que devolver, esticar aquilo. Jesus está dizendo: entendedores entenderão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutem e entendam. Não é o que entra que te torna impuro. O judeu tinha uma série de alimentos que eles não podiam comer, porque se eles comessem, eles ficariam impuros. Ou se eles comessem sem lavar as mãos, sem aquelas gotinhas, ficariam impuros. E aí quando Jesus sai da multidão e vai para casa, os discípulos falam: Jesus, a gente não entendeu nada, a gente não compreendeu. E aí Jesus vai explicar ali no versículo 18. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração. Não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. Todos nós sabemos como é que elimina, é banheiro. Jesus está dizendo: não é o que entra de alimento que vai te tornar impuro, mas é o que sai, que está no versículo 20. O que sai? O que sai da pessoa, isto é, que a contamina, porque de dentro do coração, sai o que do coração? Se a pessoa for pura, vai tirar coisas puras do coração. Mas se a pessoa for impura, a boca fala do que está cheio o coração. Está lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Eu comentei lá em casa esses dias de alguém que de cada 5 palavras que ele fala, 6 é palavrão. Ele começou a falar de cada... e era um palavrão atrás do outro. Você tinha que ir dizendo: misericórdia, mas um dia ele vai conhecer Jesus. Mas é o que sai do coração. Aqueles homens com uma espiritualidade de aparência, eles achavam que se eles não comessem algumas coisas, se eles lavassem as mãos, eles iam ficar puros. Jesus está dizendo: não. A questão é o que é que vocês têm no coração. O que é que está no meu coração? O que é que está no seu coração? E Jesus
traz aqui a importância de uma espiritualidade de pureza interior. Pureza no coração. A gente fala coração, porque aqui no Brasil a gente entende que aqui é que estão as emoções, coração, né? Não é o coração, músculo, mas a gente fala assim das emoções. Algumas passagens da Bíblia, se não me engano, usa rins, as mais antigas. Mas a gente aqui, para a gente entender, a gente fala coração, né? Mas o que é que tem dentro das nossas emoções, do nosso coração? Jesus está falando da importância de ter o coração purificado. E não tem como eu purificar o meu coração. Não dá para o Luiz purificar o coração dele. Só Deus pode purificar o nosso coração, só Ele. E se nós tivermos o nosso coração limpo, do nosso coração vai sair coisas boas. Mas se o nosso coração estiver poluído, vai sair coisas que nos tornam impuros, que vão demonstrar a nossa impureza. Jesus diz, versículo 21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Jesus está dando exemplos de coisas que saem de dentro do coração. Quando a pessoa rouba, primeiro ela desejou algo que não era dela. O roubo foi a manifestação de algo que estava lá dentro. A igreja, muitas vezes, os cristãos são chamados de fóbicos em alguma coisa. Mas até hoje não vi ninguém falando sobre a igreja é mentirofóbica. Ela fala mal dos mentirosos. A igreja, ela é contra os mentirosos. Não, a gente não é contra. A Bíblia fala uma lista de coisas e cada pessoa tem que olhar a lista e dizer o que eu tenho como hábito está incluído nesse detalhe dessa lista, naquele detalhe da outra lista. A minha área é diferente da sua e eu tenho que vigiar para que aquilo não haja no meu coração, senão o que vai sair vai ser coisa ruim. Jesus já não está mais falando do banheiro. Jesus está falando de algo, de o que é que sai do nosso coração. É isso que tornava as pessoas impuras. Enquanto os fariseus e os judeus estavam numa espiritualidade de aparência, bonitinho por fora, mas poluído por dentro, Jesus estava dizendo, vocês precisam permitir que haja uma limpeza por dentro. Por dentro. Eu usar um tipo de roupa só porque alguma igreja tem que ser aquela roupa não vai me tornar puro. Não é isso que me purifica. Mas a pureza de coração só se você permitir que Jesus Cristo venha morar no seu coração. Convide, deixe ele entrar, deixe ele participar da sua vida. E aí ele vai começar, quando a gente muda para uma casa, o que a gente faz? A gente começa a deixar a casa do nosso jeito. A gente começa a olhar as coisas, eu não gostei disso aqui, vou tirar. Não gostei daquilo ali, vou tirar. E a gente vai deixando a casa com o nosso jeito de viver. A Eunice vai pendurar um monte de artesanato aqui, ali, né? Alguns aqui vão encher de plantas. Cada um vai deixar a casa do jeito que gosta. Se você der a sua casa, o seu coração para Jesus, Ele vai deixar o seu coração
do jeito que Ele gosta. Ele vai limpar. E se Ele limpar, você será uma pessoa pura, purificada por Ele. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20 diz: Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Qual que é esse espírito novo? O Espírito Santo. Deus vai dar um novo coração e um espírito novo eu porei dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Não está falando aqui de guardar a tradição dos homens, a tradição do pastor da igreja, a tradição do fundador da igreja, a tradição do líder da igreja. Não está falando de guardar os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Jesus fala para os discípulos sobre isso, sobre uma espiritualidade de pureza interior. Hoje, essa mesma mensagem que Jesus deu naquele dia para as multidões, os fariseus e os judeus que estavam lá só para criticar Jesus não entenderam. Porque para eles, o que Jesus falava não tinha valor. O que tinha valor era o que os anciãos falavam. E para você hoje? E para mim? Como é que está o meu coração? Eu preciso olhar para o meu coração. Quando é dia da Santa Ceia, como teremos hoje, sempre primeiro domingo do mês ou em ocasiões especiais, a gente às vezes faz a mais outra época. Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Como é que está o meu coração? Não é o que vem de fora para dentro que vai me contaminar. Porque se eu tiver com o meu coração limpo, quando aparecer uma imagem, eu vou dizer: isso não é para mim. Apareceu aqui, mas não é para mim. Mas se o meu coração estiver com esses desejos que Jesus comentou aqui, eu vou dizer: opa, quero ver, quero experimentar, quero ter um tempinho. A espiritualidade que Jesus quer de mim e de você, como cristãos hoje, é lá dentro que começa. Às vezes as pessoas pensam: primeiro eu vou acertar a minha vida, eu vou consertar, porque eu faço muita coisa errada, eu tenho algumas coisas que estão com problema na minha vida, eu vou corrigir essas coisas, depois eu vou para Jesus. A Bíblia fala que a gente tem que vir para Ele do jeito que a gente está. Do jeito que a gente está. Com o coração bagunçado, com a vida bagunçada, mas aí quando a gente diz: Jesus, eu estou aqui, sou pecador, vem morar no meu coração, vem morar, faz da minha vida a sua morada. É diferente de visita, né? Visita. Estava explicando para Luciana essa semana uma palavra de Cabo Verde, porque ela disse: eu quero conhecer Cabo Verde, será que tem lugar para ficar? Eu falei: olha, tem uma palavra cabo-verdiana que se chama morabeza. Morabeza é a arte de bem receber. A pessoa te fala: vem para minha casa, mas não é um vem para minha casa se é visita, não é vem para minha casa e você se sente constrangido de tão bem que eles te tratam. Eu compartilhei com ela que quando eu fui lá, só fui uma vez, conheci a terra dos meus pais,
E aí o irmão da minha avó me levou para vários lugares, porque ele estava em coma antes de eu ir, né? Que eu liguei lá e disseram, ele está em coma. Aí quando ele falou, neto de Biluca, pode mandar ele vir que eu vou receber. E aí ele andava, tinha hora que eu estava cansado de tanto caminhar. Mas um dia, de manhã, tomamos café, aí ele disse, a gente vai sair. Tá bom. Aí era uma picape. Ele falou, sobe aí na carroceria. Ele foi na frente com o motorista, acho que tinha mais alguém. Atrás tinha uma moça com um bolo de tipo de festa mesmo. E a picape correu, e curva, e sobe, pá. E a moça segurando o bolo. Aí chegamos numa casa, aí ele disse, a gente vai passar a noite aqui. Eu falei, eu não sabia, eu tinha trazido uma escova de dente e uma roupa para dormir, aquela coisa toda, né? Aí de repente a família abriu um tambor desses que vem coisa de navio, e começaram a tirar coisa. Me deram pasta de dente, escova de dente, cueca novinha, camiseta nova, me deram tudo e falaram, é seu. Aí roupa nova assim, sem esperar. E me trataram bem, é morabeza, arte de bem receber. Jesus quer ser um morador na sua vida. Ele vai ficar na sua vida se você quiser. Se você não quiser, ele vai dizer, tá bom, você não me quer aqui, vou embora. Mas enquanto você quiser Jesus na sua vida, ele vai ficar lá. E ele vai fazer a limpeza de dentro para fora. E o que vai sair da sua boca vai ser resultado do que ele está fazendo lá dentro. O que vai sair na hora da confusão, que alguém tentar puxar briga com você, no trânsito, na família, vai ser o resultado do que Jesus está fazendo lá dentro. O que vai acontecer quando surgir uma proposta indecente vai ser o resultado do que Jesus está enchendo a sua vida lá dentro. E o que vai sair de você vão ser coisas boas, palavras boas, pensamentos bons, atitudes corretas. E o Espírito Santo vai te conduzir nisso tudo, te trazendo o fruto do Espírito. Jesus hoje quer que você tenha uma espiritualidade, não aparente, não de aparência. Eu posso publicar um monte de coisa no meu status sobre a Bíblia, mas se a minha vida estiver errada, Jesus sabe, e o diabo sabe também. E ele vai usar na hora que ele quiser dar uma rasteira, ele vai dizer, você põe umas coisas bonitas lá no WhatsApp, mas olha isso aqui, olha aquilo lá. O diabo vai usar essas coisas porque ele é um acusador. Mas somos convidados hoje para essa espiritualidade de pureza interior. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio deixar claro que não são as tradições dos homens que precisamos seguir, mas sim a palavra de Deus. E que o Senhor deseja realizar em nós uma obra de purificação dos nossos corações, dos nossos pensamentos. E algumas coisas não vão acontecer como num piscar de olhos. Algumas coisas a gente vai patinar, a gente vai bater cabeça de vez em quando, até perceber, puxa, isso aqui não posso continuar assim, isso não convém.
Eu não posso ter essa atitude, não posso ter esse namoro, não posso ter esse noivado, não posso ser marido desse jeito, não posso ser esposa desta forma, não posso ser um pai cristão e agir desse jeito com os meus filhos, não posso ser um filho cristão e agir desse jeito com os meus pais ou com os meus irmãos. A mudança vai ser lá dentro primeiro. Obrigado, Jesus, porque o que o Senhor fez na cruz por nós, morrendo naquela cruz, para que possamos ter perdão dos nossos pecados, está disponível hoje também. Aqui, nessa noite, 6 de agosto de 2023, essa mesma salvação, esse mesmo perdão está disponível, mas não é obrigado. Está disponível, mas ninguém tem que aceitar essa salvação. É de graça, mas custou caro para Jesus. É de graça para nós, mas Jesus pagou com o próprio sangue para nos resgatar das mãos do inimigo das nossas almas. Nessa noite, eu quero te pedir, Jesus, que o Espírito Santo fale, mostrando o que está acontecendo que desagrada o Senhor a Deus. Quais são as atitudes que precisam mudar? Quais são os passos para corrigir o que está errado? Quais são as atitudes que eu tenho que assumir e dizer, vamos consertar isso aqui, vamos fazer a coisa certa daqui por diante, porque agora Jesus mora nessa minha casa, nessa minha vida, neste meu coração. E Ele é quem vai dizer o que eu devo ou não fazer.